Vamos lá. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Sim, Ótimo. Vamos começar com a nossa prece, então? É isso? Então vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus, querido amigo Mestre Jesus, que as tuas bênçãos de paz, amor e carinho nos envolva nesse trabalho, que possamos, Mestre, sermos envolvidos pela tua paz, que de alguma forma, Mestre, possamos sempre sermos atendidos naquilo que mais necessitamos, seja físico ou espiritual, de acordo sempre, Mestre, com o nosso merecimento, mas que possamos, acima de tudo, sentir o teu abraço fraterno, a envolver nossos corações e tranquilizar o nosso espírito. Que a luz do teu evangelho possa sempre guiar os nossos passos no caminho do bem, para que possamos, dessa forma, trilharmos o caminho necessário ao nosso progresso. E assim, damos por aberto a reunião desta noite. Que assim seja. Bom dia a todos, então. Eu vou precisar compartilhar aqui minha apresentação. Deixa eu ver aqui, só isso. Parece que está bloqueado, não, deu certo agora. Deixa eu ver. Vocês estão vendo aí minha apresentação? Ótimo. Tá bom, pessoal. Eu vou prosseguindo aqui na palestra, tá, pessoal? Se surgir alguma coisa que vocês não estão conseguindo ouvir, alguma coisa, vocês me avisam aí, tá bom? Então, pessoal, hoje eu trouxe para nós aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito da codificação espírita, tá? Geralmente, pessoal, eu faço minhas palestras mais focadas na parte moral, tá? Seguindo ali o evangelho e tudo mais, né? Mas essa é uma das apresentações minhas que eu considero assim um pouco mais técnica, mas que eu acho assim, é, fundamentais para o nosso entendimento de como a doutrina espírita ela veio estruturada para nos auxiliar aí, né, no nosso aprendizado, tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder, pessoal, é o que é o espiritismo, afinal de contas? E uma das melhores definições que eu já encontrei foi essa aqui, né? Que é uma ciência filosófica com consequência éticos morais. Então, olha só, nós temos aqui, cara, primeiro, que ela é uma ciência, antes de tudo, né? Tá? Ela é uma ciência filosófica, ou seja, é uma ciência que veio estudar o quê? A vida, né? Da onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, certo? E que essa ciência, então, nesse estudo, ela trouxe uma consequência, que foi o quê? As nossas questões morais, né? Então, nós temos que essa parte moral, né, ela surge como uma consequência do estudo, né, dessa ciência, que ela vem como uma ciência nova, né? Então, nós temos aí as ciências normais, né, que nós conhecemos aí, a física, a química, a biologia, tudo mais. E o espiritismo, então, ele nasce como uma ciência nova, né, com um objeto específico de estudo. Então é isso que a gente vai dar uma olhada com mais profundidade. Eu vi aqui que vocês têm aí, né, um estudo do Livro dos Espíritos, né? E então eu acredito que eu acho que essas definições aqui vão ajudar bastante depois nesse estudo do Livro dos Espíritos, porque eu vou passar integralmente por ele. Então, basicamente, pessoal, nós temos que, né, a ciência e a filosofia, ou seja, né, a parte metódica, né, desse estudo, né, da vida, ele sustenta um princípio muito básico nosso, que é a parte religiosa. E aí surgem, muitas vezes, discussões a respeito disso aí, né? Ah, o espiritismo, né? Ele é ou não é uma religião? Então, isso é uma coisa que acontece bastante.
Às vezes a gente vai lá e fala, eu sou espírita, e a pessoa fala, mas espiritismo não é religião, não é? Aí, pessoal, eu costumo mostrar essa imagem aqui, que eu acho que ajuda a gente resolver, né, essas discussões. Se a gente olhar essa imagem aqui, né, desse lado para cá, né, da esquerda para a direita, ou da esquerda para a direita aqui, né, não sei se vocês vão conseguir ver aí, nós temos aqui um pelicano, né? Se a gente olhar aqui da esquerda para a direita. E se você olhar do lado oposto, a gente vê um coelho. Eu espero que vocês tenham conseguido ver aí as duas imagens, né? Mas, é, então, é assim, ó, para quem está olhando de um lado e falar, eu estou vendo um pelicano, né? E o outro do outro lado está falando, eu estou vendo um coelho, quem está errado? Né? Ninguém está errado, né? Quer dizer, os dois estão certos. Sobre a ótica de cada um, ambos estão certos, pessoal, né? Então, às vezes, essas discussões, elas acabam ficando mais por termos de terminologias do que pela questão em si, né? Então, para alguns, pessoal, religião tem que ser uma coisa, que tem que ter uma estrutura hierárquica, tem que ter um dogma por trás, tem que ter aí uma hierarquia aí na instituição, tudo mais, do qual eles consideram aquilo, né, uma forma da religião, né? E o espiritismo não tem isso, né? O espiritismo, ele não tem, né, esse centralizador, né? Não tem nada assim, né, da doutrina espírita de formação, né, de quem serão aí, né, as pessoas que irão transmitir o espiritismo e tudo mais. Então, nesse ponto de vista, é, se eles acham que uma religião precisa de tudo isso para ser uma religião, certo? Então, de fato, a gente não cumpre com essas questões. Então, tem nenhum problema de a gente falar, não, você está certo, tudo bem, né? Mas, no que se refere, no termo mesmo, né, do que significa religião, ou seja, né, o religare, né, que é ligar a Deus, isso o espiritismo ele cumpre o seu papel, né? Então nesse aspecto o espiritismo sim, né? Ele cumpre esse papel nosso de nos ligarmos a Deus. Então, pessoal, né? Eu sempre coloco isso aqui, tipo assim, é uma discussão, não, assim, que não leva a lugar nenhum, né? Certo? Então, eu me defino, né? Quando alguém pergunta, né? Qual a minha religião, eu falo, sou espírita, né? E é óbvio que a gente está dentro do quê? Do cristianismo, né? Então, o espiritismo, na verdade, ele é uma das doutrinas, né? Dentro do cristianismo, que essa, na verdade, que é a religião é, acima de nós, né? Do qual interpreta, então, né, os ensinamentos de Jesus, né? Então, nós temos aí o catolicismo, temos aí as igrejas evangélicas, e o espiritismo, ele acaba sendo mais uma doutrina que traz é, essas questões, né, como eu falei, além de como o Espiritismo explica, né, as questões da vida, né, nessa parte moral, a gente segue, né, integralmente, né, os ensinos de Jesus. E aí eu falei no começo lá que ele nasce como uma ciência. Isso é muito importante, pessoal, a gente tem em mente, porque Kardec definiu assim, né? Então, Kardec ele, se a gente começar, quando a gente lê lá a introdução do Livro dos Espíritos, ele fala, né? O Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. E é assim que ela nasce, né? Nesse pensamento de Kardec, e ele estrutura a doutrina exatamente como é estruturado toda a ciência. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui, por exemplo, né? A física, né? Você pega lá, por exemplo, a parte da mecânica da física, né? Então, tá lá. O que que uma ciência faz, né? Primeira coisa, ela define qual que é o seu objeto de estudo, né? Então, o objeto de estudo tem que estar bem definido. Pode ver, a gente pega lá, como eu falei, na física, nós temos a parte mecânica e tem uma parte elétrica, percebe? Cada uma deixou claro, tipo assim, ó, eu estou estudando isso aqui, né? Você pega a química, ela definiu outro objeto de estudo. Para ela, o movimento da matéria, o que faz, não é mais importante, né? Porque ela está estudando agora as moléculas, né? Você pega a biologia, ela pegou outro pedaço lá da matéria, né? E falou, olha, eu estou estudando isso aqui. Então é como se tivesse pego várias partes da matéria, de tudo que a gente conhece, e cada um falou assim, ó,
Eu estou estudando esse pedacinho, né? Ah, eu peguei esse outro pedacinho, e assim vai. Então, nós temos entre as ciências pontos de contato, né? Mas, cada uma especificamente, ela definiu lá o seu objeto de estudo e ele vai ficar atento naquilo lá. Depois que ele define o objeto de estudo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a teoria que explica o conjunto de fenômenos. Então, você tem lá, como eu falei, por que que eu lanço uma pedra, né, e ela faz aquele movimento parabólico e cai, né, na física? Por que acontece isso? Então, é, você define, então, que vai estudar isso e você pega e cria uma teoria que vai definir, então, como isso acontece, por que que acontece, tudo mais, né? A química vai lá, porque quando eu coloco hidrogênio com oxigênio, entendeu? Eu tenho lá, né, duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, eu tenho a água, né? Como que acontece isso, né? Então, cada um vai lá e vai explicar como aquilo funciona. Depois, é possível definir quais são as leis que regem aquilo lá. Então, por exemplo, na física, nós temos várias leis, né? Força igual a massa vezes aceleração, né? Então, é uma lei, né? Então, sempre que a gente tiver uma massa lá numa certa aceleração, nós temos como consequência uma força resultante desse conjunto, né? Então, isso é uma lei. Independe do tamanho da massa, independe de quanto for essa aceleração, ela vai gerar essa força, né? Então, você consegue definir as leis que regem aquele objeto. E, no final, a gente consegue fazer o quê? Depois que a gente consegue definir tudo isso aí. A gente consegue aplicar essas leis, né? Então, hoje nós temos aí é, inúmeras criações, né, que vêm da onde? Da aplicação das leis, né? Como que a gente conseguiu enviar aí um satélite, né, para fora da Terra, né? Usando todo esse conhecimento, todas essas leis que foram estudadas, explicadas, tudo mais. E o Espiritismo, pessoal, você vai ver hoje aqui que ele acontece da mesma forma, né? Ele nasce exatamente dessas quatro etapas aqui, que toda a ciência tem, tá? Porque Kardec, como ele era, né, um professor nato, né, e conhecedor dessa base, ele aplicou, né, obviamente, um método conhecido, né, naquilo que ele estava ali estudando, conhecendo, tudo mais. Então ele pegou, como em qualquer outra ciência que você busca aí resolver aqueles fenômenos, Kardec, ele fez exatamente com a doutrina espírita, né? Lembrando lá, né, que ele se deparou, né, com as mesas girantes, aqueles fenômenos que ninguém sabia como acontecia, tudo mais, e ele colocou um método para poder estudar aquilo que ele tinha se deparado, né? Então, pessoal, para isso, hoje, eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura básica do Livro dos Espíritos, né? E a gente vai ver como ela foi dividida nessas bases aí da ciência e, e poder, então, entender como que a doutrina foi alicerçada, né? Então, como Kardec fala para nós, ó, o Livro dos Espíritos ele é dividido em quatro partes, que, segundo Allan Kardec, é a obra que contém a doutrina espírita. Então, é muito importante o conhecimento dos espíritos, porque ele é a base da doutrina espírita. A doutrina espírita, né, ela está dentro do Livro dos Espíritos. Tudo depois, né, são aí, vamos dizer assim, especialidades, né, que nós vamos tendo de estudos que, obviamente, não deu para estudar tudo no livro dos Espíritos, né? Mas a base está ali, né? Então, qualquer obra que a gente for estudar, pessoal, que tiver em divergência com o livro dos Espíritos, a gente tem que, né, já acender o nosso sinal de alerta, porque o livro dos Espíritos é a base, né? Você pode ter algo que aprofunda aquilo que foi trazido lá, né? Mas que diverge é algo muito preocupante, tá? Isso não se deve acontecer, a gente não acha aí nas obras que a gente tem aí clássicas de estudo da doutrina espírita, né? Esse tipo de problema. Então, ó, nós temos o livro é dividido em quatro partes. Então, na primeira parte, pessoal, nós temos as causas primárias, né? As causas primárias, pessoal, primeira coisa, Kardec define lá.
né? Que é Deus, né? Então, nessa parte aqui, fica muito claro para Kardec, né? Conforme a orientação mesmo dos espíritos, que estudar Deus é algo que é, não se deve fazer nesse momento, né? Como os espíritos alertaram Kardec, não entre num labirinto que você não possa sair, né? Para entender Deus, ainda lhe falta sentidos. Então, é como que se a gente, por exemplo, né, quisesse explicar o que é enxergar, sendo que a gente não tivesse aí o dom da visão, né? Então, seria algo muito, né, impreciso, né, a gente explicar o que é ver alguma coisa se a gente nunca tivesse visto nada. Então, então, os espíritos falam que, de fato, né, no estágio que a gente se encontra hoje, ainda nos faltam sentidos para entender melhor Deus, né? Então, não seria momento de entrar nessas questões. E aí, é, na sequência, é definido o seguinte, que no universo, pessoal, que no universo inteiro só existem três elementos, tá? Deus, como eu acabei de falar, e as criações de Deus, que é o espírito e a matéria, tá? Então, isso aqui é interessante, né? Não existe nada mais, pessoal. Olha que interessante. Se você olhar o universo inteiro, a gente só vai encontrar isso. Espírito, que é algo diferente da matéria, tá? A gente não sabe muito bem do que é formado o espírito, tá? Mas ele não é matéria, né? E não é Deus, certo? Espírito e a matéria. E a matéria nas suas formas mais diversas possíveis. Então, nós temos desde a matéria mais grosseira, né? Como nós temos o ar, né? Como nós conhecemos aqui o ar, que é algo totalmente rarefeito que a gente nem enxerga, né? Então, a matéria tem as suas, ela pode estar em diversos estágios, mas é matéria, tudo é matéria, tá, pessoal? Fora o espírito. Então, no universo, pessoal, nós só vamos encontrar isso, tá? E Kardec se aprofunda que quando você tem, então, a união do espírito com a matéria, nós temos a criação, né? Nós temos então aí o ser, né? Que junto desse ser a gente vai ter um elemento que é muito importante, né, para a vida, que é o princípio vital, que é algo derivado da matéria, tá, pessoal? Né? Porque não existe outra nada fora disso aqui, né? De Deus, espírito e matéria. Então, o princípio vital, né? Posto o princípio vital na união do espírito com a matéria, você tem a vida, certo? Então, para ter a vida, precisa do princípio vital, que é uma propriedade da matéria, tá, pessoal? E aqui nós temos, então, ó, os quatro capítulos que formam a primeira parte dos Espíritos. Então, capítulo um é esse aqui, Deus, o 2, Espírito e Matéria, o 3 é Criação, e o quarto é o princípio vital. Então, os quatro capítulos estão aqui, certo? Bom, se eu tenho Deus, Espírito e Matéria, e Deus está muito longe de eu entender, e a matéria, as ciências tradicionais já fizeram a parte dela de entender, como eu falei agora de pouco, né? A física pegou uma parte, a química pegou outra, a biologia, todo mundo foi lá, pegou uma parte, e nós conseguimos, então, entender de uma forma bem ampla aí o que é matéria. Agora, e o espírito? Quem é, pegou o espírito para estudar? Então, pessoal, aqui Kardec define, então, nessa primeira parte, deixa muito bem claro que o objetivo do Espiritismo é o estudo do espírito e suas relações com o mundo corporal. Tá? Muito importante isso aqui. Por isso que Kardec, ele coloca um desafio, que ele fala assim, ó, se um dia o Espiritismo se chocar com as ciências aí, né, fique com a ciência, né? Por quê? Porque, na verdade, pessoal, Kardec coloca esse desafio por quê? Porque ele, de fato, não se propôs a explicar a matéria, né? Por isso que o Espiritismo não se choca com nada do que as demais ciências trazem para a gente, porque elas trazem as explicações decorrentes do estudo da matéria.
né? Que não é o objeto de estudo do espiritismo. Então, de fato, o espiritismo ele aceita tudo o que as demais ciências apresentam, tá? São objetos de estudos diferentes, né? Então, o espiritismo, ele não tem que entrar para explicar física, para explicar química, para explicar biologia, entendeu? Da mesma forma que essas matérias também não vão explicar o que é o espírito, tá, pessoal? Porque o objeto de estudo são divergentes, tá bom? Então, aqui Kardec deixa bem claro, ó, eu estou estudando o espírito e suas relações com o mundo corporal. E aí ele parte, então ele definiu muito bem esse objeto de estudo. Agora, ele vai para a segunda parte do livro dos Espíritos, que é o quê? A teoria a respeito do objeto de estudo. Então, o primeiro capítulo, ele é o quê? Dos espíritos. Então, Kardec vai trazer aqui a definição do que são os espíritos e tudo mais. Notem que aqui, ó, espíritos, ó, ele já está com E maiúsculo, né? Anteriormente aqui, ó, está com E minúsculo. Parece bobagem, né, pessoal? Mas Kardec, ele foi é, criterioso nisso aí, né? Então, na primeira parte aqui, ó, Kardec, ele trata o espírito com E minúsculo, porque está falando do princípio inteligente ainda, né? Do princípio inteligente. Aqui, já na segunda parte, ele já trata do espírito, então, né, que já teve toda a sua elaboração e chegou no reino nominal. Então, aqui é o espírito mais o perispírito, né? Então, você tem aqui já o espírito no, vamos dizer assim, no reino nominal, tá? Não, e não suas derivações, quando a gente fala assim, o espírito, né? Ele passou pelos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, até chegar no reino nominal. Então, aqui, pessoal, Kardec, quando ele trata com E maiúsculo, ele já fala que é o ser duplo, vamos dizer assim, né? O espírito mais perispírito, tá? Então, você tem lá que o espírito, o ser simples, né? O princípio inteligente, você tem aqui o espírito, que é o princípio inteligente mais o perispírito, e quando encarnado, você tem um ser triplo, que é mais o nosso corpo físico aqui. Então, nós temos nosso princípio inteligente, né, o perispírito e o corpo físico, tá? Então, aqui, espírito, então, quando se entende aqui, é já o espírito com o seu perispírito. E aí, pessoal, Kardec, ele vai agora falar do espírito em cada estágio que ele pode se encontrar, né? De maneira bem didática mesmo. Então, primeiro, tá lá, ó. O espírito, ele pode estar primeiro aonde? Lá no mundo espiritual, né? Então, o espírito está lá. Então, como que é o espírito no mundo, né? Lá na vida espiritual? Como que é? Só que tem hora que o espírito, ele está aqui, né? Encarnado. Então, como que é o espírito ligado à matéria? Como que é ele, né? Ligado ao nosso corpo físico aqui hoje, né? Bom, mas se ele estava lá e veio para cá, né? Você tem um caminho, né? Igual quando a gente vai de uma cidade para outra, né? Você tem um trajeto, você está na estrada ali, né? Então, como que é a encarnação? Ou seja, como que é essa fase que o espírito, né, deixa o mundo corporal e vai entrar no mundo espiritual e vai entrar no mundo corporal? Como que acontece, né, isso aqui? Se a gente vem, a gente volta, né? Então, como que é o nosso retorno ao mundo espiritual, né? Como que é o espírito no processo de desencarnação? Então, se a gente está lá e vem e volta, e vem e volta, aqui nós temos um fenômeno, né, muito bem difundido no Espiritismo, que é a reencarnação, né? Então, Kardec faz uma pausa aqui e ele coloca 2 capítulos só para deixar claro como que funciona esse princípio da reencarnação. Acabou? Ainda não, né? Olha só, se eu estou aqui em Botucatu, né, e vocês estão aí, né? Olha só, eu estou longe de vocês e estou aí, né? é, Influenciando de alguma forma vocês, né? Então, não deixa de acontecer a mesma coisa entre a vida corporal e a vida espiritual. Então, o que acontece, né? Eu posso estar lá na vida, no mundo espiritual, mas eu posso influenciar o mundo corporal. Então, como que é a influenciação dos espíritos
com quem está encarnado, né? Como que funciona isso? E o inverso também, né? Como que o encarnado influencia nos espíritos? Esses, pessoal, são todos os estágios que se pode encontrar o espírito. E Kardec define cada um desse aqui. Aí, para fechar, ele vai lá e fala das ocupações e missões dos espíritos. Então, o que que os espíritos fazem, então, nesses tempos, né? E aquilo que eu falei para vocês, né? Se aqui é parte com o espírito com E maiúsculo já, né? Que aqui já chegamos aqui na fase hominal, como que ficam os três reinos, né? Como que é o espírito, né? Passando aí pelo mineral, vegetal e animal, certo? Então, aqui, pessoal, nós temos os 11 capítulos que definem a segunda parte, ó. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são dois da reencarnação, 10, 11 capítulos, tá? Então, desses 11 capítulos, então Kardec, ele criou toda a explicação em torno do que é o espírito. Então, agora, a gente vai para a terceira parte. Lembra que eu falei para vocês lá? A terceira parte da ciência são as leis que regem aquele objeto de estudo. E, nesse caso, quais são as leis que regem o espírito? Então, aqui, Kardec começa definindo o que é lei divina natural, né? Que são as leis de Deus, né? E aqui eu lembro bem, né? Quando eu era criança, eu sempre escutava uma frase que era assim, né? Ah, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, né? Vocês devem ter escutado, acho que um dia, essa frase. E eu ficava pensando, sabe? Puxa, mas Deus tem que, né? Quando vai cair a árvore, vai cair a folha lá, ele tem que falar, né? Caia, né? Pode cair, né? Senão não pode cair. Na verdade, né, pessoal, Deus criou leis que regem o universo, né? Então a lei cai porque ela segue uma lei divina, né? Que é a lei da gravidade, né? Todas as leis, pessoal, no universo, elas são leis divinas. Você tem as leis que regem a matéria, né? Mas não deixam de ser leis criadas por Deus, tá? Então você tem aí a gravidade é uma lei da natureza, então é uma lei divina, certo? E você vai ter as leis que regem agora o espírito, né? Que seriam agora as leis morais. Então, pessoal, Kardec ele deixa bem claro aqui que essas leis definem nossos deveres, né? Perante aí a divindade. E aí Kardec ele sugere uma divisão para poder explicar essas leis, tá? É até engraçado porque ele pergunta para os espíritos às vezes, né? Tipo, ele faz uma pergunta para os espíritos, ele fala, pô, o que vocês acham, né? Da divisão em 10 partes, né? Dessa lei e tudo mais. E aí os espíritos respondem de uma maneira assim, meio direta para eles, né? Falando assim, olha, isso é uma atribuição sua, né? Como você vai querer explicar as coisas, né? Fica a seu critério. Você pode dividir em 10, em 20, em 30, né? Como você achar melhor aí. Então, pessoal, lembrando que essas divisões estão aqui, é a forma didática como Kardec ele conseguiu, então, pegar, né, todas as explicações e deixar de uma maneira mais clara para a gente poder entender, né? Então, colocando aí para nós, pessoal, dessas 10 divisões que Kardec coloca para nós aí, de como se divine as leis morais que regem o nosso espírito, então, nossos deveres perante a criação, em três partes, tá? Então, vai ter as leis, né, nossos deveres para com Deus, né? Dos nossos deveres para com conosco mesmo e nossos deveres para com o nosso próximo, tá? Então, ele começa lá falando da lei da adoração, né? Lei de trabalho, que está relacionado aos nossos deveres para com Deus, da lei de reprodução, de conservação e de destruição, que é a lei voltada para nós mesmos, dos deveres conosco mesmo, né? E lei de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, né? Que são os deveres para com o nosso próximo. E por último, ele coloca uma lei que ele chama lei de justiça, amor e caridade, né? Que seria um resumo dessas nove aqui, né? Então, justiça
né, de Deus, né, entendendo que Deus é justo em tudo aquilo que ele fez, né, não há injustiça em tudo que a gente conhece. O que a gente acha muitas vezes que é injustiça, na verdade, é a nossa falta de entendimento, né, em relação às leis de Deus. Temos. Estão me ouvindo, pessoal? Caiu. Eu tô ouvindo. É, então, mas eles caíram lá, viu? Eu parei aqui, pessoal, desculpa, mas é que eu vi aqui que eu não vi mais eles. Eles mandaram aqui no WhatsApp, ó. Caiu lá a internet deles. Eu tô Eles ouvindo devem estar também. contigo. É. Não, todo mundo que está conectado aqui tá acompanhando, mas eles caíram na internet deles lá. Vamos aguardá-los. Vou voltar aqui. Só não sei em que momento caiu, viu? Vamos lá. Acho que voltou, né? Estão me ouvindo aí, pessoal? Então, aí, beleza. Voltamos. Vocês ouviram até quando eu cheguei na 10ª lei aqui? Não? Onde será que. Bom, vou resumir aqui de novo, tá, pessoal? Então, ó, Kardec foi, então, definindo aqui as leis, então, naquelas 10 partes que ele dividiu para a gente poder entender Eduardo, melhor. Eduardo, você está ouvindo? Estou ouvindo. Oi, você pode voltar e iniciar na parte da lei de reprodução, por favor? A gente Aqui, ouviu a letra beleza. e a do... Ótimo, Obrigada. fechou. Então, pessoal, tá aqui, né, ó. Então, Kardec começou, então, a colocar essa divisão lá das leis. Então, dos nossos deveres, né? Lei de adoração e de trabalho, que está relacionado a Deus. Lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição são nossos deveres para conosco mesmo. E lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade e lei de liberdade para com o próximo. E, por fim, Kardec coloca a última lei, que seria, até como uma dos próprios espíritos mesmo falam isso, que seria a mais importante de todas, porque ela é um resumo dessas 9, né? Que seria a lei de justiça, amor e caridade, né? Justiça, relação a Deus, né? De toda a sua justiça, porque se a gente considera muitas vezes que alguma coisa é injusta, na verdade, é a nossa falta de conhecimento perante as leis de Deus, né, pessoal? De amor em relação a nós, né? Quem não se ama, né, pessoal? A ninguém consegue amar, então tem um trabalho grande nosso de como a gente desenvolveu o amor em nós e depois a aplicação desse amor, que é a caridade, né? Que inclusive está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Que caridade, né, pessoal? É o famoso BIP, né? BIP, né? BIP. Benevolência, indulgência e perdão, né? Então, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, isso é a pura prática de quem? Do amor que a gente desenvolve primeiro, né? E coloca em prática com o nosso próximo. E, por fim, Kardec faz um último capítulo chamado de perfeição moral, que é o quê? Bom, agora que eu sei todas essas leis que regem o nosso espírito e do qual eu tenho o dever perante elas, como que eu coloco elas em prática? Como que eu faço, então, para usar tudo isso aqui e chegar à minha perfeição moral, né? Então, Kardec, ele faz um capítulo de fechamento aqui de como a gente aplicar essas leis em nossa vida. Então, aqui, pessoal, nós temos o quê? Ó? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Ó, capítulo 1, mais as 10 leis, ó. Então, dão 11 capítulos. No final, mais um capítulo aqui, 12 capítulos, tá, pessoal? E fecha a terceira parte do Livro dos Espíritos com 12 capítulos. Bom, agora que nós definimos quais são as leis, né, nós vamos para a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é o quê? Esperanças e consolações. O que significa isso? Bom,
agora que nós entendemos as leis, fica a questão. Aplicou bem as leis morais? Ou seja, nós aplicamos, a gente cumpriu essas leis, né? Nós aplicamos elas em nossa vida, nós cumprimos com ela. E aí, pessoal, se não, a gente vai ter o quê? As consequências, né? Vamos dizer assim, desastrosas, né? Relacionadas ao não cumprimento das leis. E qual Kardec chamou de penas. Mas aqueles que cumpriram bem as leis, ele colocou lá que você tem as consequências positivas, né? Que teriam os gozos, né? Só que aí nós temos uma questão aqui, que é o quê? Que a gente viu lá na segunda parte. Tem hora que eu estou no mundo espiritual e tem hora que eu estou encarnado aqui, né? Então, eu vou ter consequências, né? Penas e gozos aqui quando eu estou o quê? Encarnado, que ele chamou de penas e gozos terrestres, ou seja, as consequências, né, da minha aplicação nas leis, né, aqui na vida corporal, seja nessa encarnação mesmo, né, ou seja em próxima, né, seja numa próxima encarnação, que é o que pode acontecer, certo? Às vezes a gente reencarna depois, né, com, né, trazendo, às vezes não, geralmente a gente reencarna, né, trazendo os problemas que a gente causou nessa vida aqui, certo? E se tem hora que eu estou no mundo espiritual, como que fica, então, as penas e gozos aqui, então, futuros, ele chamou, que é o quê? Na vida espiritual, né? Então, como que é lá, né, essa consequência disso que eu fiz? Então, nessa última parte aqui, pessoal, é bem simples, são 2 capítulos só, né? Penas e gozos futuros e penas e gozos terrestres. As consequências da aplicação da lei, né? Estando encarnado ou estando desencarnado. Beleza? E com isso, pessoal, a gente fecha, então, toda essa estrutura do Livro dos Espíritos. Como eu falei para vocês, tendo uma metodologia científica que Kardec utilizou para poder estruturar tudo isso, né? E depois, ele se aprofundou mais em alguma dessas partes nos demais obras da codificação. Então, lá na Escola do Dia do Estudo, Kardec depois, ele publica a Gênese, né, que vai dar um pouco mais aqui de profundidade nessa parte primeira aqui do universo, né? Depois ele vem e da segunda parte aqui que ele estuda o espírito, né? Ele lança o livro dos médiuns, né? Que vai aprofundar o quê? Basicamente mais dessas relações dos os espíritos com os encarnados, né? Que vai falar aqui, né, dos papéis dos médiuns, tudo mais. Então aqui ele faz um livro dedicado aprofundando essa parte da relação do espírito com a matéria. Das leis que regem o objeto, como a gente falou, são as leis morais que regem o espírito, e a gente então, a partir daí, a gente vê que Jesus é o que trouxe para nós aí o modelo, né, e guia de como devemos ser. Então, Kardec, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele pega das 5 partes que definem na Bíblia, né, ele pega uma delas, que são as questões morais apenas, e faz um livro dedicado com os ensinamentos de Jesus, então, voltado ao nosso crescimento moral, né? E, por fim, né, das consequências das leis, ele lança o Céu e o Inferno, que é o livro que vai mostrar um pouco, né, de algumas histórias lá, né, de espíritos que se comunicam e fala como que foi a vida dele na Terra e como que foi depois o desencarne e tudo mais, e como ficou a vida dele espiritual. E para fechar, né, eu gostaria de apresentar então aqui, pessoal, depois tudo que estrutura, né, a doutrina, como assim, considera assim como primordial para o nosso conhecimento. Então, estão aqui as 5 obras básicas, que a gente chama Pentateuco Espírita, né? O Livro dos Espíritos, dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis, né? Então, esse é o Pentateuco Espírita. Além disso, pessoal, Kardec, ele lança o livro em 59, 1859,
o que é o Espiritismo, que é algo mais sucinto, mais curtinho ali para aqueles que tinham curiosidade de querer saber que era o Espiritismo, né? Ele lança, né, os 12 anos aqui da Revista Espírita, que era uma revista que ele publica mensalmente. Então, cada livro da Revista Espírita aqui tem lá janeiro, fevereiro, março, que são as revistas aqui dentro, né? Então, são 12 anos que Kardec ele faz essa revista mensal, do qual ele aproveita para responder as inúmeras cartas que ele recebia de dúvidas, né, em torno da doutrina espírita. Em 58, ele também escreve um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro, pessoal, depois ele é substituído, vamos dizer assim, pelo livro dos médiuns, tá? Em 61 aqui, ó. Então ele faz primeiro aqui em 58 já algo assim que já definia um pouco como que eram essas práticas mediúnicas, né? Mas basicamente ele incorpora tudo isso aqui depois do livro dos médiuns, tá? Então por isso que pouca gente conhece esse livro aqui, porque o livro dos médiuns já substituiu ele. Tem um livro que ele publicou em 62 que é muito legalzinho também é bem curtinho, chamado O Espiritismo na sua expressão mais simples, né? É bem legal também, porque ele faz um resumo aqui, né, dos principais pontos da doutrina e tudo mais. Em 64, ele também publica um livro chamado Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas, né, bem interessante também. Ele faz um livro da Viagem Espírita de 62, que é a viagem que ele faz esse ano, né? Ele, inclusive, publica um livro, pessoal, muito interessante, né, que é um catálogo racional para você formar uma biblioteca espírita, né? Então, ele tomou esse cuidado para definir para a gente como a gente deveria formar aí uma biblioteca espírita, tudo mais. É bem legal isso aqui, que inclusive ele traz até lá no livro dos médiuns, né, 61, que ele fala, né, que é algo muito importante para o espírita era conhecer as outras obras, né, fora do espiritismo, porque a gente não poderia ficar fechado em só ler coisas agora relacionadas ao espiritismo, que a gente tinha que entender, né, de tudo para que a nossa convicção fosse verdadeira, ou seja, eu conheço o resto e eu escolhi o espiritismo, né? E não eu estou no espiritismo porque eu desconheço o que tem fora do espiritismo, né? Então ele é muito crítico em relação a isso, que ser espírita era uma decisão, né? Era algo racional, né? Era algo que de fato era uma escolha pessoal de convicção, né? E não de algo que imposta, né? Tipo assim, eu nasci, a gente escuta isso aí, né? O pessoal fala assim, eu sou católico porque a minha família e eu segui, tô aqui, do tipo, né? Às vezes a pessoa nem conhece nada ali muito, na verdade, ele só tá ali porque a família inteira e ele acabou seguindo, né? E ele fala que o espírita não, que o espírita ele tinha que estar ali por convicção, ou seja, o espiritismo tinha que fazer sentido na vida dele, né? Ele falou assim, ó, o espiritismo só faz sentido para aquele que hoje possa dizer que é melhor que ontem, né? Então, é muito legal isso que Kardec fala, né? Até nos cursos que eu dou, eu falo muito isso aí, né? Religião boa é aquela que nos faz bem, né? A gente tem que estar num lugar aonde ali faz a gente querer ser uma pessoa melhor, né? Então, às vezes, pessoal, assim, eu sou uma pessoa que eu não quero levar todo mundo para o espiritismo, não, né? Porque às vezes o espiritismo hoje não é aquilo que a pessoa precisa, né? Ela precisa de uma condução diferente de como o espiritismo às vezes conduz, né? A nossa a nossa forma, a nossa fé, né? Então, religião boa é aquela que nos faz bem. E Kardec, ele escreve isso, né? O espiritismo só faz sentido para aquele que hoje possa dizer que é melhor do que ontem, tá? E por fim, nós temos três obras aqui que foram pós a sua morte, né? Principiante Espírita, né? Obras póstumas, que é bem conhecida, às vezes até colocam ela junto com o Pentateuco Espírita, né? Que é em 1890, e A Obsessão, As Origens, Sintomas e Curas, aqui, que foi um livro publicado muito depois, com, com alguns textos que Kardec deixou sobre essa questão da obsessão.
Bom, falei bem rápido, pessoal, porque é bastante coisa e eu sei que o tempo não era, né? Às vezes eu trago essa palestra dentro dos cursos, que às vezes eu consigo falar um pouquinho mais com detalhes, algumas partes, tá? Mas era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês aqui, tá, pessoal? Queria trazer essa estruturação da doutrina para a gente refletir, né, de como o Espiritismo nasceu, de como é toda essa base, né, para que a gente possa cada vez mais se fortalecer nos estudos, né, pessoal, e criar aí, então, a nossa base dentro daquilo que a gente precisa para o nosso crescimento espiritual, né, pessoal? Tendo essa proposta de Kardec, da nossa fé raciocinada, né? A gente entender o nosso papel aí na criação, tá bom? Então, eu agradeço a todos a atenção e fico aí sempre aberto aí a perguntas, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tá bom? Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado. Bom, é sempre muito bom a gente rever, né, todo o processo do Livro dos Espíritos, do que ele é composto, principalmente daqueles que estão ensinando agora na doutrina, é um bom caminho para a gente seguir e saber o conteúdo deles. Quando o Eduardo ele falou sobre religião, me veio uma frase que eu vi uma vez, estava escrito assim, que religião é uma garrafa com um rótulo, e espiritualidade é o conteúdo dessa garrafa. Uhum. Muitos brigam pela garrafa e poucos bebem seu conteúdo. Então é importante a gente adquirir o conhecimento, sim, porque ele é a base, ele é importante. Mas a sabedoria é onde a gente aplica esse conhecimento que a gente adquire. Então eu vou agradecer o pessoal que participou online. Agora a Lívia ela vai fazer as vibrações e eu vou oferecer a oração de encerramento. E a gente agradece a presença de todos que estão aqui presencialmente, os que estão participando online. Mais uma vez agradecendo ao Eduardo pela participação, pelo Obrigado. carinho de outras unidades que nos apoiam, nos auxiliam. A gente só tem a agradecer. E que vocês possam prestar atenção no WhatsApp, no grupo, que nós temos a nossa jantar primavera. Provavelmente vai ser um número limitado por causa do local. Então, aqueles que estiverem interessados em fazer as suas inscrições. E é isso aí, pessoal. A gente agradece mais uma vez a participação de todos e a colaboração de cada um de vocês. Então, gente, agora é a hora das nossas vibrações. Vamos todos, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Quem não quiser, não tem problema. Mas vamos elevar os nossos pensamentos para a espiritualidade maior. Agradecermos primeiramente por essa palestra edificante, esclarecedora e com o coração cheio de gratidão, vamos lembrar de emanar essas vibrações de amor para nosso planeta, para que ele seja refeito em suas energias. Vamos emanar nossas vibrações de amor ao nosso país, Brasil, aqui aos Estados Unidos, o país que estamos presentes nesse momento. Vamos também envolver com amor, carinho e gratidão a todos pelo nosso globo, principalmente aqueles que lideram as nações. Vamos emanar muito amor e sabedoria para que eles possam receber todos esses fluidos e assim a espiritualidade maior possa ajudá-los nas decisões, possam ajudá-los nos melhores caminhos. Vamos também pensar nos nossos irmãos que estão enfermos, nos hospitais, nas pessoas que precisam muito desse amor, pessoas que estão não só doentes do corpo, mas doentes da alma. Vamos envolvê-las em um abraço quente, suave,
para que elas possam receber toda essa energia de amor. Vamos assim chegar mais próximo e envolver os nossos familiares e amigos, envolver a cada um daqueles que estão no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em nossa casa, seja um pouquinho mais distante, como nossos parentes, primos, tios, amigos distantes. E vamos imaginar que estamos dando-lhes um abraço de amor para que eles possam receber as energias revigorantes. E agora, vamos também vibrar por nós, porque todos nós precisamos renovar a nossa energia para que possamos ajudar o próximo. Então, vamos pensar que a espiritualidade maior que aqui se encontra está emanando energias de amor sobre o nosso corpo e abastecendo todo o nosso centro de forças que existem pelo nosso corpo, refazendo e nos dando a energia para que continuamos a nossa semana. Vamos imaginar que estamos sendo envolvidos por um manto de luz e assim, com esse manto de luz, nós iremos levar essa luz por toda a nossa semana e assim despejá-la para todos os cantos, para todas as pessoas que precisam. Que assim seja. Obrigado, Pai amado, mais uma vez, por essa grande oportunidade. Estamos aqui todos juntos, em seu nome. E agradecer, Senhor, pelas oportunidades, pelas bênçãos diárias, pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta e podemos, Senhor, nos esforçar e caminhar em direção à luz da sabedoria, à luz do conhecimento profundo sobre a nossa existência, sobre as nossas qualificações, os nossos potenciais. Que possamos, Senhor, ser abençoados com o seu divino amor, a sua compaixão por cada um de nós, mesmo sendo pecadores, cometendo erros. O Senhor tem demonstrado o seu amor, nos agregando a esta casa, aos nossos familiares, a todos aqueles que estão no nosso convívio, aos irmãos espirituais, aos nossos entes queridos que já desencarnaram, que nos apoiam e que nos sustentam para que possamos continuar firmes nesse propósito evolutivo. Obrigado, Santíssima Mãe, pela sua generosidade e amor por cada um de nós, que com seu manto sagrado nos protege e nos aquece. Que a paz do Senhor possa estar conosco e possamos continuar firmes nesse propósito evolutivo. Que assim seja. Amém. Pessoal, muito obrigado a participação. Pessoal que está em casa, Eduardo. Então agora a gente se despede, que nós vamos dar continuidade ao passe. Tá bem? Tenha uma ótima semana, pessoal. A gente se vê então. Até mais. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau.